E aí pessoal, tudo bem? Não queria fazer vídeo hoje porque eu tô tóxico. Eu queria deixar pra fazer esse vídeo quando eu estivesse menos tóxico. Só que por uma questão de honestidade e transparência, eu acho que vocês têm o direito de ter acesso aos lados que eu não venho aqui todo orgulhoso mostrar. Então se preparem porque eu tô insuportável hoje, nem eu tô me aguentando. Em primeiro lugar, eu quero pedir a opinião de vocês a respeito deste assunto. E assim, eu comecei a colocar vídeos no Instagram de raiva, porque Facebook já é coisa de velho e o YouTube ele tende a nos isolar cada vez mais. Então eu estou tentando colocar no Instagram vídeos que eu não quero colocar aqui porque eles são curtos demais. E aí eu quero que vocês entendam o meu ponto. Eu gosto de escutar conversas longas porque elas são mais aprofundadas. Geralmente, né? Geralmente um conteúdo mais denso. Eu gosto de consumir vídeos por conta do áudio, porque eu escuto muito. Eu escuto acelerado e geralmente eu escuto jogando. Qualquer coisa que seja. Eu não gosto de ficar pausando meu jogo ou morrendo, fidando no meu jogo só para escolher o próximo vídeo e eu odeio ser levado para um outro vídeo por recomendação ou por continuação do vídeo anterior. Eu gosto de buscar aquilo que eu vou consumir. Então eu prefiro vídeos mais longos porque eu não tenho que ficar tomando a decisão do vídeo seguinte e os vídeos curtos eles tendem a ser bastante rasos. Salvo exceções, claro que tem exceções. Então eu ficaria muito frustrado se eu me seguisse e ao invés de encontrar vídeos de meia hora, de 40 minutos, do comprimento que eles têm, eu começasse a encontrar um monte de shorts, de reels. E eu falaria, que merda é essa? E, e eu, particularmente, não gostaria. E aí eu preferiria ir atrás desse conteúdo numa plataforma onde eu tenho vários vídeos semelhantes e densos, que é o que eu estou pensando em fazer no Instagram. Me digam aqui o que vocês preferem. Se vocês querem que todo e qualquer conteúdo que eu produza venha também aqui pro Facebook, ou se vocês preferem que os vídeos curtos estejam lá e que eu venha aqui e coloque na comunidade os links para esses vídeos, até vocês pegarem o hábito de me verem por lá. Me deem a opinião sincera, por quê? Porque vocês são poucos. Então, por vocês serem poucos, vocês têm voz. E vocês podem colaborar aqui na maneira, no formato que a gente vai ter daqui para frente. Ah, por onde começa a minha toxicidade? Primeiro, eu tô trabalhando pra caramba, isso não é uma coisa ruim. Embora eu esteja trabalhando pra caramba, eu tenho poucas aulas com os meus alunos e quando eu os encontro, eu tenho um monte de coisa que eu quero conversar com eles e é sempre muito bom. Só que eu tô tendo acesso a algumas coisas que estão me deixando puto e são coisas que eu não posso vir aqui e simplesmente compartilhar. Primeira coisa. Segunda coisa é eu olho isso daqui e eu quero morrer. E eu falo, meu Deus, que merda de mundo onde eu vivo. E assim, me pegar discutindo isso daqui é uma coisa que me fere a alma, assim, dá vontade de sair gritando na rua. É muito triste que eu esteja presenciando isso aqui. É isso. Isso é nojento. E aí eu falei, cara, eu tô no pior dos cenários, eu tô na pior merda que poderia existir. E aí eu vejo o Bakagaijin no Flow e eu falo, não, não tô no lugar pior. Tô no pior lugar que poderia existir. Um dos comentários que vocês deixaram no vídeo aqui, aprendi com o meu professor de geografia que a única coisa pior do que o mundo com democracia é um mundo sem democracia. Você está completamente correto. Eu vivo falando da ineficiência da democracia, não significa que ela seja ruim e não significa que a alternativa a ela seja maravilhosa. Então, quando eu vejo o Bakagaijin, eu lembro daquela coisa assim, nunca conheça seus ídolos, porque você vai se frustrar. Não que o Bakagaijin ele fosse meu ídolo, é alguém porque eu tenho muita consideração, mas aí assim, eu li para esse podcast e falei, que bosta. E eu não sei quem que falhou aqui, se foi ele, se foi o Igor, se foi o... Mas me dá raiva, porque essa conversa foi fascinante para um monte de gente
e falou-se merda rasa. Desculpa, não é ofensa a nenhum dos participantes desse podcast, mas o conteúdo ele foi completamente raso e mostra assim a superficialidade daquilo que se sabe sobre o Japão. Então o cara ele pode ficar anos no Japão fazendo conteúdo sobre o Japão e fascinando as pessoas com coisa que é nada. É bosta. É tipo, literalmente, nossa, adoro os castelos, adoro os picos, adoro as coisas, porque isso tem uma coisa mística, porque tem aquele lá. E não. A única coisa que acontece é que você não entende kanji. É isso que tem de fascinante. É que você não sabe ler. E as letras são bonitinhas, elas não são todas iguais. Então, assim, admiro pra caralho o Japão. A alternativa a essa merda que a gente tá vendo aqui, ela poderia ser, por exemplo, você no Japão medieval. No Japão medieval você faz parte de um feudo, aí você acorda, aí o seu Tono-sama ele olha pra você e fala: não tô vendo muita utilidade pra você não. Mas amor, iranai. Como assim você não precisa mais de mim? Pra nada, nem pra ficar de guardinha ali, de flanelinha, de carroça, não precisa? Não, não. Ah, tá bom, então vai embora. Não, não tem essa de ir embora. Você conhece o feudo inteiro, não tem essa de ir embora. Não, mas você não quer que eu fique mais e você não quer que eu saia? Então como que eu faço? Não, você se mata. Não, mas eu tô mandando. Então, a alternativa disso daqui poderia ser essa cultura que vocês tanto admiram. Aí eu poderia acordar, o cara virar pra mim e falar: não vejo mais utilidade pra você, por favor se mate porque você tá comendo muito arroz. Não, mas eu faço dieta. Iranaio. Aí você fala: não, mas pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Não, você vai levar a informação do feudo. Não existe saída aqui. Ou você pertence aqui, ou então você leva kubi. Kubi é pescoço. A gente acha o inglês agressivo, que quando manda alguém embora é to fire, se taca fogo na pessoa. No Japão, kubi é pescoço. E se mata aí, enfia uma faca no seu abdômen, porque aí. Mas é só o gesto de furar o seu abdômen. Depois o cara corta a sua cabeça, porque aí a sua morte vai ser honrada, e isso significa que eu vou sustentar a sua esposa e seu filho. Agora, se você não fizer isso, aí não, né? Aí sua família tá desonrada, aí fodeu. Então, assim, é uma merda porque quanto mais você entende o mundo, mais você vê a bosta que é. Só que aí você olha pra essa bosta de mundo que ele é e você fala: nossa, vai estar muito melhor do que já foi. Então eu tenho que ser grato pela merda que esse mundo é. Eu falei que eu tava tóxico. Você pode dropar o vídeo, é o máximo que você pode fazer. E vai me ameaçar do quê? De perder patrocinador? De perder o canal? Vai lá tentar. Assim, tem coisas que me deixam muito triste. E aí você tem uma lei merda que ocupa o lugar de uma lei necessária. Ou seja, o mundo ele muda. Com a mudança do mundo, a gente precisa se adaptar à nova natureza do mundo. E aí a gente deveria criar uma lei que nos protegesse e protegesse melhor as nossas crianças. Só que a gente não percebe que existem inúmeras leis que já existem e que elas não são seguidas. Por quê? Porque o patrocinador da merda que está sendo dita na internet é peixe grande demais para você pará-lo. Alguém parou Nise Yamaguchi quando ela estava falando que a Covid não existia e que cloroquina funcionava e que máscara era desnecessário? Alguém parou aquela vagabunda quando ela estava matando gente de desinformação? Porque eu conheço gente que não acreditava no Bolsonaro, mas quando viu a Nise falando, não, mas ela é médica e ela trabalha no Einstein, então eu acredito. E morreu. A pessoa acreditou na Nise e morreu. Alguém parou a Nise quando ela foi lá falar aquelas merda? Não, ninguém parou. Aí a gente vem falar de imunidade parlamentar. Na CPI da Covid, alguém puniu aquele velho caquético que ficava falando da atriz pornô lá, que era cientista que descobriu o Covid? Não, ninguém parou aquele filho da puta. Tá aí até hoje. Alguém para a Jovem Pan pelas barbaridades que aquele povo metido a jornalista fala? Não, ninguém para. E toda a rede de desinformação de ex-celebridade da Globo que fica vomitando mentira, patrocinado pelo PT. Alguém para? Também ninguém para. Então, para um mundo novo, a gente precisa de novas regras. A gente precisa proteger as pessoas de desinformação.
A gente precisa de uma lei para proteger essas pessoas. Aí, ao invés de discutir como sociedade uma lei que seria bom para nos proteger, a gente pega uma lei que vem para terminar de nos arrombar, que vem silenciar o lado que eu não gosto. Então você vota uma suposta lei 98% boa, mas com 2% de veneno, que vai dar extremo poder a quem souber manipulá-la. Só que você não tem que escrever uma lei para aniquilar o seu inimigo. Porque amanhã você pode perder a reeleição, né? E aí essa lei pode ser usada contra você. É essa lei que você quer que exista? E a necessidade dessa lei, ela cobre, por exemplo, níveis de consciência que a nossa população precisa e que ela não tem. Por quê? Porque a educação é uma merda. E aí você pega as duas piores pessoas possíveis para debater essa lei como se fosse um fla-flu, como se fosse eu sou bem, você é o mal. Não, eu sou bem, você que é o mal. E eu assisto um negócio desse, eu fico com vontade de vomitar com a fala dos dois, porque é nojento, cara. Um tá descobrindo agora que o Google é uma empresa particular. Boulos descobriu que Google é propriedade privada. Ele fala, como que uma empresa vai e fala o que ela pensa e não o que ela não pensa? Como é que você defende a existência de uma lei que controle a desinformação se o representante da existência da lei está falando isso? Não, porque se o Fausto ele diz que o Japão é ruim, ele tem que apresentar o outro lado que o Japão também é bom. Porque se você... parece terceira série, cara. Parece terceira série. É menino contra menina. Ah, mas tem uma menina a mais, tem que colocar mais um menino. Não, mas ela falou isso, agora tem que respeitar a vez do amiguinho. Aí o Boulos, ele vai e termina com uma chave de ouro. Do tipo... As pessoas que entram no Google, elas não sabem que aquilo é uma empresa particular com interesses particulares. Elas vão lá para buscar informação, porque aquilo é um motor de busca e elas veem a informação que sai no resultado como verdade. Então, se está no Google é porque é real. O que o cara está dizendo? Sim, a educação do PT deu certo, todo mundo é analfabeto funcional, todo mundo cai em todo tipo de desinformação. Mas na minha desinformação pode, na do Google, se ele é contra mim, então não. Tem que parar esses caras aí, sou eu que decido quem que pode falar, quem que não pode, porque a Jovem Pan é opinião, o 247 lá é opinião também, o Choquei é opinião, agora o Google não, o Google precisa de... E aí você fala assim, meu Deus, que bicho escroto, que bicho burro, que jumento falando. Só que aí vem o Kim para mostrar que de tempos em tempos aparece um jumento tentando fazer uma coisa que é necessária para mostrar o quanto essa coisa necessária é desastrosa. Ou seja, a gente precisava de uma queda de juros. Quando vem alguém para derrubar os juros é a Dilma e destrói o país. E aí quando você fala de derrubar juros, não, mas o Brasil não pode. Onde já se viu, o Brasil não tem responsabilidade fiscal. O Brasil não tem controle. Se você baixar a taxa de juros, o investidor vai tudo embora. Não pode fazer isso não, a Dilma já tentou. Aí você coloca um jumento desse pra falar que o Google ele tem que dar duas opiniões, porque ele tem que dar dele e a do outro amiguinho. E aí vem o Kim fechando com chave de ouro. Não, regulamentação não pode. Onde já se viu você querer controlar uma empresa privada, você não pode... E aí, assim, você fica olhando do tipo, se o mundo tem dois lados e eu tenho o direito de escutar os dois lados, tem um jumento falando que precisa de uma coisa absurda e o outro falando que criar qualquer regulação
É absurdo, porque você tem que deixar as empresas e o livre mercado agir do jeito que ele existe, do jeito que é pra ser, porque o governo só atrapalha, a existência do governo é uma merda. Então você pega as duas piores pessoas que você pode pegar, e ele pode ter um monte de mérito dele de oposição, só que ser do contra é muito fácil. Ser engenheiro de obra pronta, apontar erro no governo do Brasil é muito fácil. Você tem que ver o que você quer com isso. E o que você luta é para a inexistência do Estado, para todo mundo fazendo o que quer e para o capital mandar do jeito que for, e você desregula absolutamente tudo, só que aí o ar quente ele vai todo para cima, e todo o dinheiro é sugado para cima e foda-se o povo. O povo tá fudido aí, porque quer direitos, né? Porque que é tudo de mão beijada, que é assistencialismo do governo. Deixa esses caras se fuder aí, porque aí eles vão aprender. Só que você coloca isso no mundo em que a concentração de recursos, meios de produção, já tá tudo tomado e tá na mão de oligopólios. Se o problema do desenvolvimento do país é o desinteresse em investimento para proteção de grandes oligopólios patrimonialistas, o que você quer fazer? Você quer desregulamentar tudo e deixar esses caras conseguirem formar monopólios, porque se pode tudo. Não estou dizendo que ele defenda isso no discurso, mas vocês têm que tomar muito cuidado com esse negócio de ser contra qualquer regulamentação, porque não é como se não precisasse. E tem outra coisa. A China depende do Google? Não. A China depende do Facebook, do Instagram? Não. A China depende do WhatsApp? Não, porque eles têm o sistema deles. E a gente tem o nosso? Não precisa, a gente é democracia. E aí você não entende por que você pensa exatamente do jeito que o americano quer que você pense. Por quê? Porque você só tem acesso à versão deles. Você tem acesso à versão russa da guerra, que não seja pelo podcast que eu faço com o Lucas e com outros canais alternativos aí, pela mídia que existe, pelos canais que convencionais, não só de televisão e rádio, mas de internet também, os grandes jornais, as grandes empresas de notícias. Você vê o lado da Rússia e da China sendo contado? Não. Por que você não vê? Porque as grandes empresas defendem seus próprios interesses? Porque elas são privadas e porque elas têm todo o direito de fazer isso? Então o que o Boulos quer fazer? Ele quer fazer uma lei contra a existência do Google. Se o Google tá ruim, então você cria um concorrente a ele brasileiro que defenda os nossos próprios interesses e coloca lá para vigorar. Por que não tem investimento pra gente fazer isso? Não existe lei perfeita e toda lei vai ser esmiuçada para se encontrar exploits. Em determinados países, como a fiscalização é muito severa, esse exploit ele tem que ser muito bem buscado. E os poderes eles se adaptam à lei para evadirem a lei. Agora aqui a gente tem uma situação em que a lei ela é tecida, tailored, ela é feita sob medida para favorecer os peixes grandes. A lei já não vale para os peixes grandes. E aí quando você cria uma nova lei supostamente para nos proteger de fake news e coloca um monte de penduricalho, aí não é que o cara tá se esquivando da lei, ele tá quebrando a lei dentro da lei. E é isso que o PL quer. O que Sauron quer? Ele quer que ele possa decidir tudo que tá certo e que tá errado, porque ele tem certeza absoluta que ele vai curar a Terra-média quando o poder for dele e ele puder ditar as regras. O que o governo quer? O governo quer que uma comissão especial ela possa dizer o que pode e o que não pode e que você possa culpar a Tramontina por alguém ter pego uma faca lá enfiada na barriga de alguém. Sim, eu vou punir a plataforma por ela descumprir uma determinada lei que eu disse que tinha que ser feita. Quando que um negócio desse funciona? Aí o Rafael do Ideias Radicais, ele fala assim, o governo não consegue acabar com o tráfico de drogas. Ele não consegue tirar celular de cadeia. Ele não consegue tirar fuzil de traficante. E você acha que nós teremos na engrenagem da máquina pública recursos para parar toda e qualquer disseminação de notícia?
criminosa? E você acha que as ações criminosas elas vão estar no pequeno emissor ou no gigantesco emissor? Agora, você acha mesmo que a máquina pública ela vai ficar procurando o minúsculo emissor, o minúsculo falante nas redes sociais e vai impedir esse cara de cometer o crime do mesmo jeito que tem naquele filme lá do Tom Cruise, o Minority Report? Você acha que é isso que vai acontecer? Que crimes serão impedidos porque vão pegar a intencionalidade da pessoa antes do negócio acontecer e que a gente vai ter máquina pública para fazer esse negócio parar? Realmente vocês acham isso? Ou vocês acham que essa lei vai ser usada para silenciar grandes canais? Que todo canal que crescer ao ponto de se tornar uma ameaça para o status quo vai ser imediatamente parada e sumariamente silenciada, do nada? Das duas, qual que vocês acham que vai acontecer? Ou seja, eu podia ter pessoas 200 vezes melhor que o Boulos discutindo em minúcias por que é que esse projeto de lei deve existir e o que deve constar nesse projeto de lei, e eu poderia ter 200 pessoas mais qualificadas do que o Kim dizendo que esse projeto de lei não tem que existir, porque nenhum tem que existir, porque nada foi discutido, porque tem 2% de veneno aqui também, que é nojento, porque esse projeto já está sendo discutido há mais de 3 anos. Não é como se nunca tivesse havido debate. O negócio não cresceu do nada, não nasceu ontem. Isso é uma desonestidade do caralho. Só que aí o que acontece? O projeto fica 3 anos em discussão, aí uma semana antes de ser votado aparece um monte de penduricalho que vai foder com a nossa sociedade. Enfiaram no lixo todos esses 3 anos de discussão por causa do monte de penduricalho. Pra quê? Pra resguardar o poder do Lula. Agora, por que a gente não tem pessoas dizendo isso? Que uma lei boa, que está em discussão, que imita um monte de outras que existem no mundo inteiro, está sendo desvirtuada em benefício do cara que está endividado no governo, precisando pagar cargo para todo mundo. Por que isso não é falado? Porque as pessoas que são escolhidas para representar esses lados estão nesse maniqueísmo nojento, como se essa coisa fosse um fla-flu, como se fosse o bem contra o mal contra o bem, mas eu sou o bem e é você que é o mal porque você é vagabundo. Aí fica esse bando de gente relinchante na nossa sociedade falando faz o L, é fascista, rachadinho, como se o problema do país fosse isso. E o que você tem? Você tem o poder tentando se manter no poder e as grandes empresas que defendem interesses estrangeiros, americanos do país, querendo se resguardar de qualquer tipo de regulamentação. E em cima disso você tem um monte de leis que dizem que se não pode na praça pública, não pode na internet, e que você tem direito à liberdade de expressão, só que se você cometer um crime com a sua fala, você vai ser punido. Agora você tem um monte de peixe grande falando um monte de merda e não sendo punido porque é peixe grande. E para solucionar isso, para solucionar essa carteirada na lei, porque você já tentou parar um juiz porque ele está acima do limite de velocidade? Você já viu o PM tendo que pedir desculpa para juiz porque ele parou o cara no trânsito? É isso que acontece na internet. Porque aí qualquer um Jovem Pan, qualquer Felipe Neto fala a merda que quiser, e aí você vai processar esse cara, sabe quem que você encontra lá depois que você processa o cara? Você se fode quando você tenta processar o cara. Esse é o país em que a gente vive. A lei boa, ela já existe. Só que a lei ela não é cumprida da maneira que deveria ser cumprida. Agora você vai colocar para solucionar esse problema uma lei que dá ainda mais poder aos poderosos. E você acha que a gente vai ter gente... É engraçado, né? Porque quando a gente fala de Huawei, a gente acha que... Quando a gente fala de espionagem, a gente fala, não, Zuckerberg fica escutando as minhas conversas aqui, e quando eu falo que eu quero comprar uma calcinha, aparece calcinha pra mim. Como se você não tivesse falado porque você viu na internet antes e ficou olhando um tempão pra ela. Não, Zuckerberg, eu sou especial, Zuckerberg me escuta. E você não entende que é uma massiva base de dados que está sendo usada para dizer que não você, porque você não tem importância nenhuma, nem eu também não tenho importância nenhuma, mas que gigantescas populações pensam determinadas coisas e querem determinadas coisas, e com os corretos estímulos elas podem passar a querer o que você quer que elas queiram e a pensar o que você quer que elas pensem. A gente não tem noção disso. A gente não tem noção que a gente tem medo da China fazer um dia com a gente o que os Estados Unidos já faz.
Mas eu também não quero trocar de torturador, então eu não tiro a razão de vocês, que tá bom desse jeito aí, com Marvel e DC tá ótimo. A nossa cultura. A gente precisa de educação, só que essa educação não é Mac, não. É pegar o teu vizinho, o teu amigo, o cara que joga com você e começar a conversar melhor sobre como funciona o mundo. E por que é que as pessoas falam o que elas falam. E o que é que elas querem com o que elas dizem. Que mundo elas querem para ela. Porque você tem gigantes da comunicação, sim, que querem total desregulação. Elas não querem ser responsáveis por absolutamente nada que acontece na plataforma delas. Só que você também tem gente querendo o contrário, que quer que exista isso. E quer que exista em favor deles. E quem que nos representa no meio termo de tudo isso? Eu acho que grupo de Discord planejando assassinatos e extermínios deveria existir? É claro que não deveria existir. Mas como é que você para isso? Desmonetizando canais que propagam notícias e opiniões e responsabilizando plataformas pelo que é dito nelas? Quem que vai vigiar tudo isso? Tô cansado, tô frustrado. Eu tô puto de ter que falar sobre isso. E o que me deixa mais triste é que vai ter uns comentários assim, mas e no fim, você é a favor ou você é contra? Por quê? Porque que a resposta é rápida. Isso me deixa doente.